Mas ó, uma observação importante, a gente deve conversar com eles de forma amorosa, não é com palavras ásperas, tá. Não é assim, falar assim: "O que que tá acontecendo? O que que você fez? O que que você estava pensando nessa hora?". Não, é gentil, "Não, mas espera aí, que aconteceu? Conta pra mim. E que você estava pensando? Por que você agiu assim? Qual que era onde você estava esperando chegar? O que você imaginou que fosse acontecer?". E aí a conversa vai desenrolando. Bem-vindos ao podcast Descobrindo Charlotte Mason, um verdadeiro convite às ideias vivas de Mason. Eu sou a Mariana e, juntamente com a Janice, nós temos como principal objetivo aqui fornecer ferramentas para você, pai, mãe, educador que busca dar uma educação viva às crianças ao seu redor. Nós realizamos recentemente a terceira edição da conferência do Charlotte Mason em Comunidade, e o tema deste ano de 2026 foi Daquilo que vimos e ouvimos, a missão dos pais na formação do caráter. E durante esse tempo que nós passamos online, nós vivemos momentos marcantes de reflexão, aprendizado e encorajamento sobre o nosso chamado como pais educadores. As palestras, ou melhor, as palestrantes da conferência compartilharam histórias reais, princípios práticos e palavras que reacendem em nós o propósito de educar com fé e coragem. E nós queremos compartilhar com você alguns trechos das palestras da conferência. Lembrando que, se você faz parte do Charlotte Mason em Comunidade, todas as gravações da conferência já estão disponíveis na plataforma, é só acessar. E se você gostaria de conhecer o Charlotte Mason em Comunidade, o nosso querido CMC, e participar dessa caminhada viva conosco, eu vou deixar o link na descrição desse episódio. Então agora, prepare o seu coração, porque ao longo dos próximos episódios nós vamos ouvir de mães educadoras e encontraram na filosofia educacional de Charlotte Mason um caminho sólido para educar os seus filhos nas mais diversas circunstâncias e diferentes realidades. Lembrando que nessa missão de educar nossos filhos, somos chamados a cooperar com o Espírito Santo. Liz é uma das pioneiras do método Charlotte Mason no Brasil, e a Liz está aqui para falar com a gente sobre essa estação, né, de adolescentes. Né? As crianças crescem, a gente cria ela nesses hábitos, nessas ideias vivas, mas vai dar mesmo certo. O que que acontece quando eles entram na adolescência? Eles vão ter que conhecer a si mesmo, porque eles vão ter que reconhecer as falhas deles. Eles têm que ter uma autoconsciência verdadeira deles, para eles reconhecer as falhas deles, reconhecer a necessidade deles de Cristo e chegarem ao arrependimento. Então a gente precisa conhecer eles, a gente precisa conversar com eles e eles precisam se conhecer. Tudo bem interligado mesmo, né. E aí o Paul Tripp dá algumas sugere algumas perguntas, é claro que a gente não precisa fazer essas perguntas aqui igualzinho tá aqui, mas é só pra gente ter uma ideia de como seriam essas conversas, e ele fala algumas sugestões para os adolescentes olharem para uma situação específica que eles estão vivendo e pensarem sobre si mesmos, tá. Que eu achei muito, tipo, cara de narração, gente. Primeiro, o que que estava acontecendo? Fale-me sobre essa situação. O que você estava pensando, o que você estava sentindo, para que a gente chegue a uma resposta do coração dele diante dessa situação. O que você fez nessa situação, então qual foi a reação dele, qual foi o comportamento dele diante da situação e qual foi o resultado disso. Então, para a gente saber como a resposta dele afetou essa situação. Então, é muito a gente sempre fala, né, as mães às vezes perguntam assim: a primeira ideia que as mães têm da narração, né, quando a gente fala assim: "Ai, não é para ficar fazendo pergunta, é pra deixar a criança narrar livremente", ela fala: mas eu não vou perguntar nada". E aí eu sempre falo: "Não, você pode perguntar, desde que as perguntas não possam", eu sempre falo isso para as mães, "não possam ser respondidas com uma palavra só", né. Então, assim, não é perguntar, "Onde foi que o cavaleiro chegou?", e o menino fala: "No castelo". É perguntar assim: "E aí, quando ele chegou no castelo, o que que aconteceu? Qual foi a decisão que ele tomou? Qual foi o resultado da decisão?". Então, é isso, estimular os nossos filhos a narrar. Que é um hábito que eu imagino que vocês já estejam cultivando aí na casa de vocês. Mas ó, uma observação importante, a gente deve conversar com eles de forma amorosa,
não é com palavras ásperas, tá. Eh, não é assim, falava assim: "O que que tá acontecendo? O que que você fez? Aí, o que que você estava pensando nessa hora?" Não, é gentil, "Não, mas espera aí, que aconteceu? Conta pra mim. E que você estava pensando? Por que você agiu assim? Qual que era onde você estava esperando chegar? O que que você imaginou que fosse acontecer?" E aí a conversa vai desenrolando. Então, e aí o Trip dá até uma dica, ele fala: "Olha, quando a gente se vê começando a alterar diante das situações, né, da vida que acontece, a gente vai ter que corrigir, claro, a gente lembrar que de controlar a nossa ira. E aí a gente vai pensar: "Mas é difícil controlar a nossa ira". Sim, aí ele falou: "Exatamente para você lembrar que é difícil controlar a sua ira. E assim como é difícil você controlar um pecado que você fez que você tem, é difícil para o seu filho também controlar os pecados dele". Então para a gente se colocar também numa posição de humildade, que a gente, eh, também erra, né. E depois disso, vem o poder do hábito, né. Então depois que eu venho treinando os hábitos, então, primeiro eu tenho que ter foco num objetivo, eu preciso educar a vontade, educar o coração desse jovem, eh, mostrar a ele, conduzir ele a um foco maior, qual é o foco maior? A obediência ao Senhor, o temor ao Senhor. Então, ó, a sabedoria no agir, sabedoria no tomar decisões, autocontrole, respeito aos pais, só vai vir depois do temor ao Senhor. Então, o bom caráter dos nossos filhos só vai vir depois do temor ao Senhor. E a mesma eu falo matemática e ciência se esquece, caráter fica. Então, assim, não é que a matemática e as ciências não são importantes, elas são, claro que são, mas o que ela quer dizer, assim, a gente está ensinando a matemática, as ciências para as crianças, pode ser que eles usem aquilo ali na vida deles, pode ser que não, que algumas coisas sejam esquecidas, mas quando a gente trabalha o caráter dos nossos filhos, isso nada vai ser esquecido. Então esse deve ser o nosso foco, né, formação principal, nosso foco principal. E aí, eu tenho esse foco maior, que é o temor do Senhor, a formação de um caráter de uma pessoa que teme ao Senhor, aí eu venho com os objetivos, secundários, objetivos menores e destrincho os hábitos. Então, dentro do temor e da obediência ao Senhor, qual é a obediência menor? Ah, a obediência aos pais, docilidade no falar, às vezes está sendo muito rude. Ah, então tá. Então o objetivo é trabalhar a questão que ele está sendo rude, a docilidade no falar. Então qual o hábito que eu posso destrinchar daí? Ah, ensinar ele a ser mais gentil, usar palavras mais gentis. E aí eu vou pensar no hábito na prática. Mas esse hábito deve estar ligado sempre ao objetivo maior, que é o temor do Senhor. E a gente deve mostrar para eles como esse hábito leva eles ao temor do Senhor e como esse hábito está relacionado à obediência ao Senhor. O Paul Tripp diz: "A nossa tarefa não é aprimorar o nosso controle sobre os nossos filhos, mas levar nossos filhos e filhas a se submeterem de coração ao controle do Senhor. O mais importante da vida do seu adolescente não é o relacionamento dele com você, mas o relacionamento dele com Cristo."